Saudações! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 418. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Dudu e com o Gibson na nossa escalação tradicional, sem invenção, equipe completa, né, Dudu? Você que tava fora na semana passada. Semana passada eu tava nadando pelo Gibson aí, mas... Que posição que eu terminei na competição, Du? Você não me contou. 56º, 54º. Eu tô aceitando. Por aí. Eu tô aceitando. Se eu fosse, acho que, pessoalmente, acho que seria pior, então... É isso então, meus amigos. Vamos falar do Coringão, que vale mais a pena. Deixa o Dudu em paz aí nas competições dele. Ele não estava aqui, mas a Júlia substituiu o Dudu lindamente, enfim, muito bem. E vamos falar do Coringão, né? Pena que acabou, né, Ana? Pena que 2024 acabou, chegou no final. A gente queria mais umas rodadas aí, que dava até para beliscar um campeonato, não dava não, se continuasse o campeonato? Ah, com certeza, né? Do jeito que nós estamos, jogando por música, eu diria, né? Já que tem o Gibson aqui mostrando as guitarras dele, jogando por música, eu acho que Botafogo que nada, né? Esse time de verde perdeu pro Fluminense, não vou nem comentar. O único rival seria o Botafogo ali, eu acho. Ganharíamos fácil ali o Brasileirão, mas tudo bem. Vamos tentar manter o time pro ano que vem. Quem sabe já beliscar um paulista aí logo no começo pra termos o gostinho de ser campeão, né? E só lembrando, pessoal, né, Gibson, esse aqui não é o nosso último podcast do ano. Faremos mais um na semana que vem pra falar, enfim, desse resumo. Quando a equipe tá jogando bem, né? Dá mais prazer fazer o podcast, a gente quer alongar. Não vai ter rodada, mas a gente vai poder falar bastante. Mas... No mundo ideal, a gente vai falar hoje dessa semana, e semana que vem a gente vai falar sobre o ano. Fazer o retrospectiva da Globo. E vai ter o especial do Roberto Carlos na sequência. Né? E a Simone cantando Então é Natal. Né? Exatamente. Aí o Fábio Júnior cantando Pai. Né? Isso. Não. Clássicos, só clássicos. Então, mas semana que vem, na teoria, a gente vai falar sobre o ano, fazer uma retrospectiva do ano, enfim. Mas o de hoje, vamos falar da semana, que já teve muita coisa pra falar sobre essa semana, sobre esse final de brasileiro. Bom, então, os resultados da semana. Se despedindo do nosso estádio, na Neoquímica Arena, em 2024, o Corinthians meteu 3-0 no Bahia. E como visitante contra o Grêmio, um adversário que nos últimos anos a gente tem tido muitos empates, né? Esse ano, aliás, vários empates contra esse adversário. O Corinthians foi lá, visitante maldoso, meteu outros 3-0. E podia ser mais nas duas partidas, né? Eu acho que o Corinthians, em alguns momentos, acaba enrolando demais, até o meu gosto. Eu preferia que concluísse mais a gol. Enfim, final do campeonato, depois dessa arrancada histórica com 9 vitórias seguidas, né? Terminamos em 7º lugar. 56 pontos, 49% de aproveitamento. Enfim, terminamos bem demais o campeonato, né, Ana? Dois jogos essa semana, 6 gols a favor e não levamos nenhum gol. Terminamos de uma maneira impressionante, né? Se a gente voltar 2 meses atrás de live, nós estávamos todos melancólicos, né? O time deu uma virada sensacional. Eu acho que o 7º lugar, assim, era uma colocação que eu acho que ninguém apostaria 2 meses atrás, assim, porque era uma colocação que dependia muito do tropeço de alguns rivais, né? Mas realmente o Corinthians não é só o resultado do 7º lugar, o Corinthians realmente vem desempenhando muito bom futebol, né? Ele dominou os 2 jogos dessa semana de uma maneira que o Bahia, eu não me lembro nem de ter tanto atacado assim. Hoje o Grêmio deu umas estocadas, mas nada demais, assim. O Corinthians realmente está jogando muito bem, né? É uma pena que, nem você falou antes, que o ano acabou, porque dá até dó de acabar um ano assim, que o Corinthians tá jogando tão bonito, assim, que tudo dá certo. Não, a equipe se encaixou bem demais, né, Gibson? E é realmente isso, a gente sai com... Enfim, fazia tempo que a gente não terminava o ano nesse queremos mais, e não naquele ufa, ainda bem que acabou, vamos refazer o time, o ano que vem melhora. Agora é o ano que vem, a gente tá querendo que mantenha assim, né? Olha, o último ano que eu me lembro de ter terminado o ano falando, opa, vamos ver o que vai acontecer ano que vem, foi 17. Depois disso, eu não lembro de terminar o ano e falar, ano que vem, imagina. Foi ano 17 o time espetacular, enfim, campanha do Carille lá, mas mesmo terminou assim, meio mal, porque o segundo... Sim, foi ruim. Mas você fala, pô, mas de repente, sei lá,
ano que vem esse time com os reforços vai dar de novo trabalho, sabe? Foi, pô, terminamos campeão, cara, sabe? Não dá, assim, não tava jogando bem, mas não dá pra chorar também. Então, acho que foi o último ano, porque depois disso foi só ladeira abaixo cada ano, assim, enfim. E chegou ao ponto, ano passado, da gente estar com aquele time cocum. E, enfim, tá uma tristeza de ver. E esse ano a gente remontou um time inteiro, cara. Fazia tempo que eu não via. O time tem que montar um time inteiro. Foi quase do zero, né? Ficou quase ninguém. Mesmo o Bidu, que a gente criticou pra caramba, pô, cresceu de produção agora no final. Mateuzinho cresceu de produção. Muita gente chegou na segunda janela no meio do ano. E até a terceira janela, que a gente teve quase uma terceira janela ali, que, pô, também chegou o holandês e, cara, foi foda. Foi uma mudança muito brusca do ano passado para esse ano de time. Muito brusca, né? E isso a gente sofreu muito o ano inteiro, né? E agora, no fim do ano, estamos colhendo os frutos, né? De ter tido paciência com o time, enfim. E ter investido no time. E, cara, a gente termina esse ano com sabor de quero mais, com certeza. A gente teve a segunda melhor campanha do retorno, só perdeu o Botafogo, que foi o campeão. Né? Por 1 ponto, acho, ou 2, enfim, sei lá. Isso, se você contar, que na verdade, assim, tipo, de 38 rodadas, a gente começou a jogar mesmo esse último quarto do campeonato. O time acertou mesmo faz o quê? 9 rodadas pra cá, né? O último quarto do campeonato. Se pegar o último quarto, a gente com certeza é o primeiro da tabela. Isso não tem nem dúvida. Né? Nenhum time ganhou 9, né, partidas na sequência. Isso deixa com um gostinho de quero mais forte na boca pro ano que vem, viu? Assim, tá todo mundo vendo em 2025. E só pra completar aí o que o Gibson falou, né? Eu peguei a escalação do primeiro jogo de 2024 lá, que o Corinthians jogou contra o Guarani, né? Ganhou o Campeonato Paulista. O Corinthians e Guarani foi 1-0 pro Coringão. O Corinthians começou com Cássio, Fagner, Félix Tokes, que tinha chegado há 3 dias, eu acho que era um negócio assim, né? Caetano, Hugo na esquerda, Ranieri, o Ranieri tá aí desde o começo, enfim, teve uma baixa no meio do ano, né? O Maicon, que depois se contundiu. Nossos meias, Matheus Araújo e Matias Rojas, Romero e Yuri Alberto lá na frente. Então, uma equipe muito, muito alterada. E, claro, o Mano Menezes no banco, né? Mas, enfim, Dudu, a equipe se encontrou aí nesse final de 2024, né? É verdade. E só trazendo a informação que o Gibson falou, a tabela aqui, o meu timão já divulgou do segundo turno. Realmente, a gente, em termos de pontuação, por 2 pontos, só perdemos pro Botafogo, já com as 19 rodadas. A gente ficou empatado com o DVD e com o Sem Mundial em números de pontuação, mas a gente ficou na frente pelos critérios aí do saldo de gols. Mas o Corinthians, respondendo a sua pergunta, foi impressionante, né? A gente brincou aqui que ia ser contra tudo e contra todos, e foi contra tudo e contra todos. Foi contra todos os adversários. As rodadas ajudaram bastante o Corinthians. É difícil acontecer, mas a gente fala aqui, mas se tudo der certo, tudo deu certo. A questão da probabilidade de você não pegar nenhuma Copa. A gente foi para pré-Libertadores, estamos na Copa do Brasil. A gente já chegou a essa rodada... Bem lembrado das classificações. Aliás, muita gente dava aquela probabilidade a 0, que a Ana até lembrou no podcast anterior, né? 0,004 de conseguir classificação, e o Corinthians foi lá. Agora é 100% com rodadas de antecedência, inclusive. Exato, a gente até comentou se poderia poupar alguns jogadores para essa partida, em função do campeonato começar, né, daqui 1 mês mesmo, praticamente. Então muita coisa mudou, mas foi bom que o Corinthians se acertou. Acho que você falou lá da primeira escalação com o Mano, a gente teve 3 técnicos, o Mano, o Tonhão e o Ramon, com estilos completamente diferentes, com formações táticas diferentes, mas o Ramon teve ao seu favor a montagem aí do elenco, uma janela, as peças chegaram, e a hora que ele encaixou o time, o Corinthians começou... A gente já vinha perdendo alguns jogos, meio que... Jogando melhor, né? A gente achando injusto. E nessa arrancada, eu acho que a única pressão que nós tomamos, a maior, foi exatamente contra o Sem Mundial, aqueles primeiros 15, 17 minutos que nós sofremos. Contra o Criciúma a gente tomou os 2 gols, mas o Corinthians jogou fácil, virou. Então foi importante ver o Corinthians alegre em campo, divertido, jogando como mágica. Fazia tempo que nós não víamos isso, né? E, infelizmente, acho que desde a época do VP lá, do Trairão, que o Corinthians fez umas partidas assim, jogando bem, mas com um time muito mais limitado. Até em função do que acontece muito fora de campo, acho que o time dentro de campo se uniu também, mas foi muito bacana ver o Corinthians aí. Espero que
essa mentalidade fique, o time consiga manter essa união, porque ano que vem, que nem já dei o pitaco aqui, o campeonato começa muito cedo e termina muito tarde. Então, vamos precisar desse elenco aí, dessa maravilha toda em campo para a gente poder ter enfim, um ano de 2025 mais tranquilo, né? E o Dudu lembrou aí o Trairão da Massa, né? O Trairão da Massa, que aquele ano a gente terminou interessante, né? Mas com o Trairão da Massa falando que ia cuidar da sogra, né? E aquele deu uma desanimada. Então esse ano, e a equipe, né? Aquela equipe parecia que fazia muito esforço para conseguir tirar um bom jogo. Essa equipe parece que se esforça bem menos para conseguir um bom jogo, né? Eu acho que tem muito a ver com a qualidade dos jogadores, claro, mas com a juventude também dessa equipe que é mais nova aqui. E, enfim, 9 vitórias seguidas é histórico, né? O SofaScore já lançou essa, que é a reta final mais forte da história, quer dizer, nenhum time nos pontos corridos do brasileiro conseguiu 27 pontos em 9 partidas seguidas, assim, nessa reta final do brasileiro. Então, é realmente espetacular o que o Corinthians conseguiu. E 2 números aqui, Ana. O Corinthians, nesse brasileiro, só perdeu uma na Neoquímica Arena, igualando os anos de 2014 e 2015 com menos derrotas. Sendo que em 2024 a gente fez 19, todos os 19 jogos com o mandante. Em 2015 a gente fez 18. Em 2014, que foi a inauguração da Neoquímica Arena, né, a gente fez 16 partidas. Então a nossa arena sendo a nossa força aí nesse Campeonato Brasileiro também, né? Ah, sim, principalmente no final nessa arrancada, né? A gente conseguiu muitos pontos ali por a força da arena, porque a gente teve muito empate no Neoquímica Arena, né? Que nos teriam dado um alívio maior se fosse algumas vitórias, como por exemplo a vitória contra o Juventude, contra o 2-a-, né? A Arena, né? O Corinthians é um dos times que menos perdeu nas suas casas nos últimos 10 anos, né? Então a Arena é sim uma força, né? A gente tem que fazer com que seja uma força sempre e tem que continuar assim, né? Caiu Itaquera já era. O ano passado já não foi tanto assim, né? Mas esse ano não foi nada, né? Enfim. E aqui, Gibson, o número do N7, lá do nosso Diegão, que já participou faz muito tempo, né? Seria legal se ele participasse do nosso podcast. Mas ele trouxe esse número aqui no canal dele, o N7. Desde 2005, o Corinthians não vencia 4 seguidas fora de casa, como fez agora, nessa reta final aí, até ajudando essas 9 vitórias seguidas aí no final do Brasileiro, né? Pra você ver quanto tempo faz que a gente não conseguia fazer isso, enfim. E olha, quando ele fala vitórias fora de casa, ele não tá nem contando vitórias consecutivas, né? Tá falando de jogos, tá falando de vitórias consecutivas fora, mas ele pode ter perdido no meio ali. A gente perdeu em casa, sei lá. Sim, assim, exatamente. A gente não tá contando as vitórias em casa também. Sim, dessa vez a gente fez as fora e fez as em casa, fez todas. Fez 9, enfim, Que, se eu não me engano, acho que é o maior número que algum time. Tem 2 times que conseguiram 9 também vitórias, não foi isso? Sequência. E assim, o Corinthians só não vai fazer mais desse ano porque não dá, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, é uma recuperação brutal. Não tem nem explicação. Nem Nostradamus previu essa, bicho. Ninguém. Quem falasse isso há 2 meses atrás, ia falar, tá bom. Né? Enfim, tamo lá. E Dudu, se a gente for contar os últimos 10 jogos, tem aquele jogo contra o time do DVD, né? Que foi aquele empate 2-2, que foi aquele gosto ruim, né? Que a gente, enfim, merecia sair com a vitória ali, mas acabou cedendo um empate. Então, em 10 jogos aí, foram mais de 90. Eu fiz a conta aqui, nos últimos 10 jogos, 93% de aproveitamento dos pontos disputados. Eu quase interrompi o Gibson falando isso. Lamentamos ainda aquele empate aos 48, 49 com o Inter. Mas enfim, e esses números, curiosamente, mostram que as campanhas que o Corinthians teve sempre foram em anos de título, né? 2005 foi título, acho que a melhor campanha eram 7 vitórias consecutivas, foi em 2017 de título, e o Corinthians não ganhava, acho que quantas partidas na sequência, que era desde 2011 também, ano de título. Ou seja, uma pena que o Corinthians perdeu muito ponto besta, que nem a Ana lembrou aí, teve alguns jogos, faz parte do futebol, mas que a gente foi bem garfado, enfim, dava para ter terminado, quem sabe até numa classificação direta para Libertadores, quem diria isso, né? Mas uma rodada talvez a gente pegava essa vaga direta. E aí é só lamentar que é uma sequência fantástica, mas não um ano de título, então quem sabe dá para buscar essa sequência novamente ano que vem. E só essa história, né, da gente estar na zona do rebaixamento há muito tempo, né? Mas e a gente via as manchetes, as pessoas sempre trazendo
a campanha de 2007, né? Impressionante como eles usam e abusam da campanha de 2007 para assustar a torcida corintiana. E aqui na Irmandade eu sempre fiz questão de lembrar que não dá para comparar 2007 com um ano do Corinthians, né? Em 2007 o Corinthians cai na zona do rebaixamento nas últimas rodadas. Ele faz quase é o contrário do que a gente fez aqui. Faz quase todo o campeonato fora, depois fica 5 ou 6 rodadas sem ganhar, cai. E no mesmo ponto que o Corinthians nesse ano fez 5 vitórias seguidas, né? Aquele time precisava de fazer um ponto a mais, né? Eram 15 pontos disputados para fazer 4, fez apenas 3 e caiu. Quer dizer, aquele time de 2007 era muito diferente dessa equipe. Aliás, eu fazendo o nosso especial, para quem não assistiu nas nossas redes, o especial dos 31 piores jogadores da Irmandade, do Corinthians, né? Em outubro, a gente relembrou. Tem vários deles de 2007, era uma equipe que não tinha o comprometimento que essa equipe sempre mostrou. Em campo, nunca faltou vontade, nunca faltou garra para essa equipe do Corinthians, que acabou passando muito mais tempo no Z4 do que a equipe de 2007. Mas na rodada que importava, não estava lá. Aliás, já tinha saído há um bom tempo dessa zona de perigo, né? Esse foi o campeonato também que a gente passou mais rodadas na zona do rebaixamento, né? Teve todos esses recordes positivos, mas teve esse recorde negativo também. Bom, e não dá para falar desse campeonato sem falar do Yuri Alberto, né, Gibson? O Yuri Alberto termina o ano como artilheiro do Brasil, né? O artilheiro com 31 gols. E artilheiro do brasileiro, dividindo com o jogador do Vitória, né? 15 gols. Bagridor. Oi? Bagridor. O Bagre de Ouro. É a segunda vez que temos o artilheiro do campeonato. E como em 2017 era o Jô, mas ele também dividiu a artilharia, né? Esse ano também está dividido a artilharia do Yuri com o Alejandro do Vitória, né, Gibson? Cara, seria ainda ter sido artilheiro isolado, mas, cara, bicho, o fato dele ter feito o que ele fez já corou o ano dele, né? Enfim, ele teve ali um comecinho dele, teve uma sequência boa de 2, 3 partidas, pô, todo mundo se animou, depois ele entrou numa draga, e aí, cara, entrou naquele momento que foi pior até do que uma draga, que ele gerava até aqueles memes de tropeçar sozinho, de chutar a bola pra fora do estádio, enfim, né, que ele também não se ajudava, enfim, né? E, cara, bem lentamente ele foi, enfim, se recuperando. Com a chegada do Memphis, ele cresceu bizarramente de produção, enfim, assim, a dupla dele ali ajuda muito, com certeza, mudou o jeito dele pensar. E eu acho que a mudança de localização dele também, ele parou de ser aquele cara de referência na área, sabe? Ele não joga bem ali, ele joga bem vindo de trás. O fato de a gente sair daquele 4-3-3 para um 4-4-2, a gente ganhou mais meio de campo, e isso produz melhor pro ataque também. Então, assim, acho que ele termina o ano em alta, e acho que vai ser bem difícil segurar ele ano passado, né? Inclusive, na época que ele foi... No passado não, né? Vai ser difícil segurar ele ano que vem, né? Que eu ia lembrar que, assim, quando ele foi contratado ano passado, eu lembro que muita gente ficou na dúvida, eu falei, cara, eu contrataria porque o meu argumento foi, é um atacante barato e novo, tá raro achar isso no mercado. Tudo bem, é uma roleta russa. O cara poderia ser o Yuri do meio do ano, a gente se ferrava, e ele pode ser esse Yuri do final do ano agora, a gente vai se dar muito bem se vender ele. Enfim, eu acho que ano que vem a gente vai ter que aceitar esse dinheiro, porque assim, acho que o assédio vai ser muito grande. Se eu fosse ele, esse time, cara, tem tudo pra jogar muito ano que vem em todas as competições, né? E jogar sério. Jogar pra levar título ano que vem. E eu acho que ele pode sair do ano que vem muito maior do que ele tá saindo esse ano daqui. Vai receber propostas de times melhores ainda pra jogar. Pela idade dele e pelo potencial, né? Então eu acho que assim, cabe a ele agora decidir se ele quer esperar mais um ano pra fazer isso ou se ele vai picar a mula no meio do ano, enfim. Vamos descobrir em breve. O ano do Yuri Alberto representa um ano do Corinthians, né? Um ano que começou muito em baixa, né? Com todos aqueles problemas que a gente já sabe que ele teve com o Mano, né? Depois ele parecia que ia engrenar com o Antônio Oliveira, até porque já tinham treinado juntos ali no Santos, mas só pareceu que nem o Corinthians, depois caiu de novo, né? E foi só quando chegou o Dias, que eu acho que mais ainda quando chegou o Memphis, que o Memphis conseguiu dividir um pouco ali as atenções com ele, porque antes ele jogava ali no meio dos dois zagueiros e não adiantava nada, né? A hora que chegou o Memphis volta um pouco, o zagueiro já fica olhando e falou, pô, tenho que marcar esse cara, porque esse cara é bom, ele é perigoso e tal.
E aí ele começou a aparecer, jogar um pouco diferente também, que nem o Gibson falou, que ele não jogava tanto de fazendo a parede, né? Eu acho que reflete o ano do Corinthians. Começou em baixa, um meio mais ou menos, e termina em alta. Eu não acho nem que ele vai esperar. Eu acho que ele meio do ano, Gibson. Eu acho que ele vai embora agora em janeiro e eu acho que eles não vão pagar pra ver, não. Olha, eu acredito que pelo menos 6 meses do ano que vem ele vai jogar. Até porque ele falou que tem vontade de jogar na seleção brasileira. Ele foi convocado uma vez só e jogou pouquíssimos minutos. E agora, né, o Corinthians é uma vitrine com esse time. Mas ele terminou o ano muito bem. Também se eu fosse ele, se ele pudesse, até porque ele não ganha pouco, esperaria pelo menos a janela do meio do ano, que é a janela mais forte lá para os europeus, para ele poder ter essa opção de escolher um time melhor, para não ir para qualquer time da Premier League, mesmo a gente sabendo que é o melhor futebol que tem. Mas ele tá de parabéns. E assim, pô, você terminar o ano, apesar que o número de gols acho que foi baixo, comparado com o Campeonato Brasileiro nos últimos, mas você terminar o ano sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é bem difícil, é excelente. Então tá de parabéns. Seria uma pena o Yuri sair, né? Ele que na fase boa adora dar entrevista, né? Impressionante. Quando a fase dele tá boa, ele sai dando entrevista doidado. Pelo menos ele entende isso, né? Quando a fase é ruim, ele fica no quietinho dele. Mas quando a fase é boa, ele dá uma entrevista atrás da outra e solta essa. Eu acho que tá naquele momento de que vamos ver o que aparece, né? Eu acho que ele tá soltando meio que essa pro universo aí. Eu vou falar em universo entre aspas, porque ele tá falando pros outros times, né? Pode fazer proposta que ele vai escutar. E eu acho que do outro lado a gente também tem o Augusto, o nosso presidente Augusto, falando que a multa é alta, enfim. Eu acho que aí vai ser essa guerra de braço aí para ver quem leva a melhor e se ele fica ou não. Eu, assim, para a carreira dele, do jeito que o time está jogando, não tenho dúvidas que é melhor para ele ficar pelo menos mais 6 meses no Corinthians. E caso o Corinthians vá bem na Libertadores, eu ficaria até o final do ano. Agora, às vezes o cara tá de olho só no dólar, né? Enfim, em outras coisas, e aí ele pode ser que ele faça companhia para alguns outros corintianos que estão lá na Inglaterra, né? E a gente não pode também deixar de falar do Memphis Depay, que termina o ano com um golaço ali, né? Um golaço no final da partida. São 13 jogos do holandês, 7 gols, 4 assistências, 6 vezes craque eleito da Irmandade Corintiana. Eu lembro quando ele chegou, ele tinha uma média de o quê? Era um gol a cada 2 partidas e meia, uma coisa assim. Ou ele dava um gol, ele fazia um gol, ou ele dava um gol. Enfim, a média dele tá um por jogo. Ou ele faz o gol, ele dá uma assistência. Mudou o nosso ano, né, Dudu? Mudou bastante. Eu acho que, como a gente comentou aqui, tudo isso que você falou, ele trouxe bastante liderança também. Ele chamou a responsabilidade. Acho que ninguém acreditava, né? Todo mundo falava assim, o Memphis está se oferecendo, ninguém vai contratar o Memphis. Ele veio pro Corinthians, foi muito bem. E acho que só tem a acrescentar ainda mais, né? Agora poder fazer uma pré-temporada, começar um ano decente, poder ter contato mais com os companheiros, o entrosamento. Mas que jogador, assim, não estamos falando de um cara nota 10, tipo um Messi, um Cristiano Ronaldo, mas importantíssima a chegada dele pro Corinthians, tá elevando muito o nosso nome lá fora, né, a própria TV holandesa mostrando os gols dele, a narração. Tá sendo bacana ver isso, embora a gente não entenda holandês, mas tá sendo bacana ver isso. Mas que jogador, sensacional, ótima contratação e espero que possa agregar ainda mais para a próxima temporada. Iana, você tá na expectativa de ver o holandês jogar o Paulistão? A fase final do Paulistão, acho que não precisa botar nesses jogos. Primeiro jogo em casa contra o Velo Clube, depois contra o Água Santa. Não. Quem usa, cuida, né? Já diria o ditado, né? Então, vamos cuidar, deixar ele para ver uma temporada boa, né? Jogar só na boa, vai ter pré-Libertadores, aí sim, se você falar pra mim que quer ver ele pra jogar pré-Libertadores, óbvio. Mas a primeira fase do Paulistão, não, acho que a partir do momento que a gente passa na segunda fase, aí sim. Acho que Romero, Thales Magno e Yuri, se ficar, dão conta da primeira fase do Paulistão ali, com o pé nas costas, e deixa o Memphis fazendo uma pré-temporada como um jogador do nível dele tem que fazer.
Eu concordo com o Dudu quando eu falo, ele não tá no nível de Messi e Cristiano Ronaldo. Ele não tá no nível de Messi e Cristiano Ronaldo mesmo, mas ele é um dos artilheiros da seleção holandesa, não é pouca coisa, né? E eu acho que para um jogador do nível deste tamanho, ter a interação com a torcida do Corinthians que ele teve, porque nós temos muitos jogadores brasileiros que vêm da Europa que se sentem muito mais superiores do que os outros jogadores que estão jogando aqui no Brasil, que se sentem muito superiores, se sentem muito melhor que até mesmo, por que eu vou jogar esse campeonatinho brasileiro? Aí se eu já ganhei Champions League. E o Memphis não é assim, não sei se o Memphis ganhou Champions, tá? Só tô chutando aí. Ele não agiu assim, e eu acho que isso foi muito importante, porque se ele chega naquele momento que nós estamos na zona do rebaixamento e desagrega o elenco, aí nós estamos na zona do rebaixamento mesmo. Eu acho que foi muito importante a atuação dele fora do campo. Logicamente, os gols, tudo isso. Mas eu acho que ele chegou para agregar no time. E se a gente contrata uma estrela de grande grandeza, no mesmo nível que ele, que vem para desagregar o time, que trata o resto como se fosse nada, eu acho que a gente não teria salvação, não. Por isso que eu acho que a ação do Memphis é muito maior. Não estou desmerecendo um golaço hoje, um golaço de falta, todos os golaços que ele fez, não é isso. Não estou desmerecendo isso. Mas eu acho que a atuação dele fora de campo, para mim, foi muito importante e muito significativa para mostrar o tipo de pessoa que ele é. A humildade que o holandês chegou é impressionante. Impressionante. E a vontade que ele tem de jogar bola, né? A gente teve jogadores aqui no passado que chegaram e não tiveram a mínima vontade de jogar bola no Corinthians, né? E ele chegou com muita vontade. E esse ambiente que a Ana falou, também com o Hugo Souza, o Neneca, enfim, encontrando o Mateuzinho aqui também, todos com muita vontade, o Garro, o próprio Yuri Alberto, que, enfim, a gente pode criticar o Yuri Alberto de inúmeras vezes, mas o cara é ponta firme, o cara é um touro, ele podia ter sido mais chinelinho, quer dizer, toda vez que ele tá machucado, ele volta antes, então, são o Romero, enfim, com muita vontade em campo, com muita vontade de vestir a camisa do Corinthians, né, isso que é o principal. E você, Gibson, o que você achou do holandês? Você ainda acha que ele vai encerrar a carreira na Ponte Preta? É isso mesmo? Você falou Olha, isso cara, aqui. eu falei. Esse holandês, ele chegou chegando de tal maneira no Brasil, e assim, se integrando, assim, curtindo o país, com o que tem de oferecer do bom e do melhor e do pior. Assim, eu não vou dizer nem do pior, vou dizer, do mais sofisticado ao mais simples, né? Ele trata todo mundo da mesma maneira, cara, sabe? Não tem eu tô aqui, vocês estão aqui, não tem essa. E, bicho, esse gringo aí, cara, tá em sete escola de samba, bicho, tá comendo o PF lá na quebrada. Porra, mas esse gringo aí não volta pra Holanda não, mano. Esse gringo aí já é quase brasileiro já, cara. Tem que já providenciar aí uma cidadania pra ele, porra, né? Já dá um RG pra ele pegar um cartão do SUS e o caralho, já que ele gosta de vida louca, né? Vamos deixar, você vai ver. Se ele começar a frequentar o SUS, você vai ver. Vai começar a sair no jornal e o SUS vai melhorar, né? Então tem que botar o Memphis Depay no SUS, porra, né? Então, assim, mas todos esses números que você falou, Gui, né, de que ele tá fazendo um por jogo ou assistência ao gol, né? Isso tudo levando em conta que ele tá fora de forma. Assim, tava sem jogar um tempão. Cara, eu acho que ele tem tudo pra voar no que vem. Pra voar, né? Eu acho que o que ele mostrou até agora foi cartão de visita. Vários cartões de visita muito legais, né? Vários cartões de visita muito legais. Mas eu acho que ano que vem, bicho, se ele tiver nessa mesma vontade, nessa mesma pegada, a gente vai ver muito golaço que nem ele meteu agora recentemente. Aquele gol de falta que foi a pintura hoje, meteu bicicletas. Também nem piedade, ele girou lá no tome. Só faltou virar pro goleiro. Você me deu uma pescoçada? Tome, pau, de bicicleta. Eu acho que assim, bicho, tem tudo pra ano que vem ser um belo ano pro Memphis aqui. E eu acho que esse gringo não volta pra Holanda, não. Como eu falei, quando ele sai do Corinthians, no máximo ele vai jogar na Ponte Preta, vai jogar num lugar assim e vai aposentar aqui no Brasil. Então, mas é isso, né? E a gente precisa falar do argentino, o Garro também, que foi eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro pela CBF e também ganhou o craque da Garela. Garela não. Craque da galera. Galera! Também na eleição da CBF. A gente já tinha trazido aqui que numa pesquisa no meio do ano ele já era o jogador mais desejado pelas outras torcidas, né? Ele já era o jogador mais adorado pelo torcedor brasileiro, mesmo ele jogando no Corinthians, que costuma ter os jogadores odiados, né? O Garro caiu nas graças do brasileiro e do corintiano, né, Ana?
Sem dúvida alguma. É muito merecido pelo que ele fez, né? Se vocês lembrarem, ele foi o jogador que mais jogou pelo Corinthians minutos, mas ele demorou para estrear, né? Lembra que tinha aquela história que paga o Tadjeres, não paga o Tadjeres, e pagou e não pagou, e... O Mano não teve o gostinho de colocar o Garro para jogar. Graças a Deus. Mas eu acho que não só o Garro, mas alguns outros jogadores, por exemplo, como o Almada do Botafogo, é a volta do meia clássico, porque o time de verde ganhou os últimos anos somente com bola longa, sem passar pelo meio. É só volantada e bola longa para corrida dos pontas, e foi assim que ele ganhou os campeonatos. Não é o jeito clássico de jogar, não é o jeito que nós, que não somos time de verde, gostamos de ver futebol. E agora temos o retorno dos meias clássicos, infelizmente ainda com poucos brasileiros ali jogando com meia clássico, né? Porque tem os destaques são o Garro e o Almada do Botafogo. Mas eu acho que vai melhorar isso, porque a gente precisa ter criação. Futebol, infelizmente, pro senhor técnico do time de verde, não é simplesmente jogar a bola para frente e botar 2 pontas rápido para jogar. Futebol tem que pensar também. Ter preguiça de pensar é um problema do Brasil atualmente. E isso estava se refletindo no futebol também. Graças a Deus está vindo o jogador que pensa, e o Garro é um deles. Eu concordo com o que o cara falou, tem um movimento aí do meia clássico voltando, né? E o Garro, cara, é impressionante. Eu tenho mania, uma coisa que eu gosto de fazer, enfim, assim, sempre geralmente no dia, ou na madrugada do jogo do Corinthians, ou no dia seguinte de manhã, quando eu tô com um pouco de tempo, eu gosto de ir no YouTube e ver aqueles canais que os caras compilam um monte de reação da galera assistindo o jogo ao vivo, tanto dos corintianos quanto dos anti, né? E, cara, o comentário dos antes é sempre, porra, eu queria esse cara no meu time, joga pra caralho, olha esse cara de novo, Garro de novo. Os caras ficam indignados, velho. Indignado, né? Com ele, enfim, com o Yuri e com o Memphis também, mas o Garro, a qualidade do que ele faz, enfim, como ele enxerga a partida, como ele é capaz de, num toque, botar o cara lá na frente do gol, cara, ele é muito, mas muito invejado por todas as outras torcidas. Cara, sorte que ele tá nosso, né? Eu vou dizer, Garro é muito melhor que Messi, porque o Messi tá jogando aonde? Num time merda nos Estados Unidos. O Garro tá jogando num time de massa aqui do Brasil, velho. Nosso time é muito melhor que aquela bosta, aquele time lá do Miami que ele joga lá, né? Então eu vou falar, o Garro é melhor, e a Argentina tá vacilando de não convocar o Garro. Ainda bem, porque joga mais pela gente, joga menos pela Argentina. Fica quieto aí que daqui a pouco a gente naturaliza o argentino, né, Dudu? Exatamente. Então já perderam a oportunidade, né? Os outros países adoram fazer isso com jogadores nossos e nem os jogadores estão com tanta qualidade quanto o Garro. Eu acho que o presidente do Tadjeres lá fez o que fez porque viu a besteira que fez. Em vender um jogador, independente se foi barato, se foi caro, pela qualidade dele. Impressionante como o Garro caiu nas graças da torcida, das torcidas, não foi só da do Corinthians, como a gente vem falando. Como ele se deu bem com o time, lógico que depois que também acharam a posição, fizeram uma proteção melhor para ele não ter que ficar voltando toda hora. E impressionante a inteligência dele, a visão de jogo. E aí a gente só lamenta, porque independente de seleção ou não, se continuar com essa bola, as propostas vão chegar e vai ser difícil. Mas já foi legal que o Corinthians esse ano renovou o contrato dele, né? Deu um aumento, se protegeu, porque ele é um jogador fora de série, impressionante. E como ele também caiu, né, nas graças, agora eu vou falar da torcida corintiana, mas como ele gostou do time, de se envolver, então tem tudo para ser um craque marcante na camisa do Corinthians. Excelente futebol, enfim, para mim tem que estar, como eu falei, toda a seleção de campeonato brasileiro ele tem que estar entre os 11 escalados, e ainda bem que o Corinthians subiu de produção e justifica mais a posição dele, porque mesmo quando o Corinthians estava no Z4, o Garro estava jogando muita bola. Eu sei que não foi no Brasileiro, mas aquele gol de falta com 2 a menos lá, a gente não pode esquecer nunca. 2 a menos e sem goleiro, né? Sim. Bom, e para 2025 a gente não sabe se o Yuri vai ficar, enfim, o Garro e o Memphis já estão mais confirmados, mas quem está confirmado também pelo Fabinho Soldado são os Ramons. Os Ramons estão confirmados para 2025. O Emiliano e o Ramon Dias estão confirmados depois dessa escalada final aí. Mas não tinha muito jeito, né? Porque o aproveitamento geral deles, contando todos os jogos, chega a 58% dos pontos, quase 59% dos pontos. Nos últimos 10 jogos, 83% de aproveitamento.
No brasileiro, o aproveitamento dele é do aproveitamento do Ramon, né? 66%, quase 67% de aproveitamento dos pontos. Não tinha jeito, tinha que confirmar. Ele que já tinha contrato, né? Já estava certo, mas enfim, muita gente falava que o Corinthians estava indo atrás de outro treinador e o Fabinho já chegou e falou: não, ele é o nosso cara para 2025. Chegou a ter um boato de que tinham fechado até 2026, mas isso não foi confirmado. Por enquanto, até 2025. Eu também achava um pouco de exagero já fechar ele para 2026, enfim. Mas tá confirmadíssimo aí, Gibson. Ramon Dias e o seu filho para 2025 no Coringão, né? Olha, como você falou, assim, com esse aproveitamento desse final de retrocampeonato, não vai ter o que falar, não tem o que discutir. Mas eu acho que pra mim o argumento que mais me convenceu, porque assim, eu não era tão afim dele ficar, não. Mas a Ana deu um argumento que me convenceu, numa live que a gente discutiu isso, que é o seguinte, cara, não vai ter nem pré-temporada esse ano, bicho. Não dá tempo pra chegar outro cara e querer... Cara, não. Bicho, deixa ele jogar, né? E outra, no meio de tanto caos que tá a administração do Corinthians, um pouquinho de continuidade faz bem. Sabe assim, pelo menos aí vai ter um pouco de paz, né, pra trabalhar, né? Então, assim, eu fico feliz que ele continue no ano que vem. E eu acho que, enfim, se ele fizer outro ano que nem esse final dele aqui agora, a brincadeira sobe de patamar. E eu espero estar errado em relação a isso, que pra mim eu achava que, enfim, esses resultados eram muito mais na conta das contratações que a gente teve do que dele. Mas, enfim, eu espero estar errado. Espero que ano que vem ele voe e o time voe junto com ele. E, Dudu, ele fez o que você especialmente pedia aqui, né? Testar outros esquemas, montar e tal. Ele fez isso no começo, depois acertou. Depois ficou com o esquema lá, o 4-3-2-1. 4-3-1-2, na verdade, desculpa. Enfim, tá gostando do Ramon Dias? Olha, tô gostando. Eu até falei aqui que acho que depois do Trairão, era o técnico com maior bagagem, com mais experiência que a gente contratou, que podia dar jeito no time. É óbvio que as contratações que vieram ajudam bastante. Ele entendeu, ele começou um pouco errado, mas ele entendeu o encaixe de cada jogador, foi entendendo onde cada um iria render mais e acertou o time. Mas eu vejo boa perspectiva nessa continuidade, como assim o Gibson falou e a Ana falou em umas lives anteriores, com esse calendário já enxuto nosso. Vai ser mais ainda ano que vem. Então, eu vejo com bons olhos o time ter terminado bem e você começar já com um planejamento decente para 2025. Porque eu não vi isso de 22 para 23 e eu não vi isso de 23 para 24. Mesmo tendo trocado na época lá o Luxemburgo pelo Mano no final do ano para começar a planejar, eu não via isso, tanto é que aconteceu o que aconteceu. Mas a gente vai ter uma pré-Libertadores, não sabe se lá, mas deve ser janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro. Então é importante que o Corinthians comece um trabalho, terminou o ano bem para poder começar um trabalho decente e que nem eu falei, a gente ter um 2025 mais tranquilo. A gente vem pedindo muito isso já há alguns anos, mas que a gente possa ter um 2025 um pouco mais tranquilo. Verdade, Dudu. E Ana, eu lembro que na contratação dele você mostrou muita esperança do Ramon organizar e melhorar o nosso ataque, né? Seja contratando um outro jogador ou enfim, ou acertando os que estavam lá, e ele acabou acertando muito o nosso ataque, né? Era o que você imaginava? Não. Eu não imaginava que a gente ia ganhar 9 vitórias seguidas. Eu não vou falar depois que aconteceu, tinha certeza que isso ia acontecer, porque é mentira, nem imaginava mesmo, tá? Por mais que a gente brincasse lá, depois que ganhou 5, vamos ganhar mais 4. Eu não imaginava que isso ia acontecer, mas eu achava que... Primeira coisa, ele não negou o Corinthians em nenhum momento, como vinha acontecendo antes com alguns técnicos de mais nome. Eu já vi gente na imprensa falar, ele não tem tamanho para ser técnico do Corinthians. Eu acho que a gente não pode levar em consideração só o que o cara fez no futebol brasileiro. Né? Ele não foi técnico só no futebol brasileiro. Ele já foi campeão da Libertadores, né? Veio de ser jogador. Então, assim, eu acho que a gente não pode desmerecer nem a pessoa por não ser brasileira, né? E também por não ser português, porque se fosse português sempre vem com outro nível, né? E nem pela idade. Eu acho que ele foi muito julgado pela idade também. Não aqui na Irmandade, mas na imprensa em geral. Mas eu achava ele um bom nome. Eu já achei que ele fez um bom trabalho no Vasco. E acreditava que ele podia fazer um bom trabalho no Corinthians. Mas não do tamanho que ficou. Eu acho que depois disso tudo, fica muito óbvio que o Corinthians tenha que renovar com ele. Mas eu não sei se o Corinthians realmente procurou algum técnico antes.
Eu não sei se isso é verdade ou se era só para gerar conflito dentro do Corinthians, porque eu acho que o Corinthians sempre foi tão tranquilo e tão parceiro desse técnico que eu não acho que realmente foi buscar atrás. Eu acho que é mais gente querendo tumultuar o ambiente que estava bom para falar, vamos fazer com que o Corinthians perca. Mas eu acho bom, como eu já disse nas outras lives, o Corinthians precisa ter um pouco de tranquilidade. A gente já sabe que não vai ter tranquilidade na política, e daqui a pouco vai mais 2 impeachments aí, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas pelo menos dentro de campo, quem sabe com uma continuidade ali a gente consiga ter um começo de ano melhor, porque o nosso começo de ano passado foi horroroso. E a gente precisa falar disso também, dessa tentativa aí do impeachment que ia rolar essa semana, mas novamente foi adiada a votação, né? O Augusto Melo conseguiu o adiamento, uma liminar adiando a votação do impeachment, e agora segue sem data a data para votação, para enfim, essa votação do Conselho, né? Então, enfim, não tem muita notícia a não ser que está suspensa por enquanto. Eu acho que eles vão esperar um pouco mais andar a investigação da Vaidbet, que não chegou em lugar nenhum ainda, e talvez essa história das contas e tal, para tentar alguma coisa. Agora, assim, cada tentativa que tá rolando esse golpe ou não golpe, sei lá, quem se sai bem é o Augusto Melo, né? Porque ele saiu nos braços da torcida ali na segunda-feira, depois que ele conseguiu eliminar e tudo mais. E eu tô sendo literal, ele saiu nos braços da torcida mesmo. Mesmo que a torcida falando, se tiver provas, a gente é contra ele, mas de qualquer forma, nesse momento, tá todo mundo indo contra a renovação e transparência, que é quem tá por trás de toda essa tentativa de impeachment, né? Enfim, outra iniciativa que a gente precisa, dessa vez positiva, eu acho, que a gente precisa trazer a informação aqui, a vaquinha da Gaviões, né? Tá chegando em 28 milhões arrecadados agora nessa segunda semana. Eu tava procurando aqui, alguém tinha passado 28 milhões e acho que 500 mil já, porque eu doei depois do jogo, já tava nisso. 28 milhões aqui, o pessoal lá do N7, lá do Diegão falando, é o 11º dia de arrecadação, estamos com 6% do tempo da campanha, né, e 4% do valor pretendido arrecadado já. Então chegamos em 4% da dívida de 700 milhões. Eu queria comentar rapidinho só, a minha impressão, enfim, essa vaqueira para ter começado há bastante tempo atrás, enfim, né? E eu acho que esse final de ano agora, enfim, a gente tá agora, o que é 2, 3 semanas do Natal, é uma época que eu acho que assim, eu acho que é natural logo na sequência, janeiro, que é um mês começo de ano, todo mundo tem que pagar um monte de coisa, um monte de conta, certo? Então, pra mim são 2 meses que tendem a entrar menos dinheiro, do jeito que eu penso, enfim. Mas eu vejo muita gente, mas realmente muita gente comentando, e cara, que vai doar todo mês, e assim, sobrou, vai lá e pinga. Então, eu acho que não tem que se preocupar com esse prazo de 6 meses, né? Eu acho que mesmo se passar desse prazo de 6 meses, essa vaquinha pode ser estendida, e eu acho que vai acabar chegando no valor. Porque eu acho que a galera não vai desistir. Eu acho que logo mais, faz o quê? Faz 1 semana e meia que começou, né, essa vaquinha, né? Quando chegar em 2 semanas aproximadamente, a gente vai estar perto aí de 35 milhões, eu tô chutando aqui. Cara, 35 já é 5% do valor da encrenca, né? E quando começa a chegar num número mais bonito desse, que todo mundo fala, pô, olha lá, já é 5%. Se um dia bater, sei lá, 70 milhões, pô, 10% já atingimos. E aí, cara, o negócio começa a girar um mecanismo, sabe? Então, pra mim não interessa se isso vai demorar 3 meses ou 6 meses. Acho que pode demorar até mais, pode demorar 1 ano, não interessa. Eu acho que vai rolar. É uma questão só de continuar. Acho que tá todo mundo engajado, né? Não é um prazo, esse prazo de 6 meses não é um prazo fixo, é um prazo arbitrário que eles escolheram, que pode ser renovado, enfim. Então eu acho que vai rolar. Pode depender um pouco, talvez seja um pouquinho mais, um pouquinho menos de tempo, mas vai rolar e vai ser fenomenal, vai ser histórico isso. Mas vamos entrar um pouco mais nessa parte política e econômica, uma parte mais árida, mas enfim, mas a gente precisa falar. E tem uma informação que pouca gente deu, enfim, e eu queria trazer isso na semana passada, mas o podcast se alongou demais, eu não consegui trazer. Enfim, o Corinthians entrou no... Enfim, tem 2 iniciativas do Corinthians planejadas e pensadas pelo Fred Luz,
para acertar as dívidas que o Corinthians tem. As dívidas não são poucas, né? Mas o Corinthians entrou no regime centralizado de execuções, RCE. O que significa isso? Isso é um regime que foi criado para ajudar na criação das SAFs, lá atrás, quando criou-se a legislação das SAFs aqui no Brasil. Até por isso rolou um boato. O Corinthians está fazendo isso para virar SAF, e o que não é verdade. O Corinthians entrou com uma liminar que foi concedida a favor do Corinthians, de que ele pode utilizar desse mesmo regime centralizado de execuções, apesar de não querer se virar SAF, e foi concedido isso a ele. O que significa isso? Significa que o juiz já indicou uma empresa que vai auxiliar o Corinthians a juntar todas essas dívidas trabalhistas com fornecedores, especialmente, né? E fazer um plano de pagamento, negociando, inclusive, melhores juros, melhores prestações, diminuindo esse valor para um valor mais adequado ao que pode ser pago em menos tempo. E o que acontece? Junto com essa empresa, e por causa disso, por ter esse plano, o Corinthians essas empresas que têm dívida com o Corinthians não podem entrar com aqueles recursos pedindo o bloqueio das contas do Corinthians. Então o Corinthians, entrando nesse regime centralizado de execuções, passa a ficar livre de bloqueio de contas. Mas ele tem que apresentar um plano. Agora ele tem 60 dias para apresentar um plano para pagar essas dívidas. E isso que é interessante. O dinheiro, os recursos para pagar essas dívidas não podem somar mais de 20% do orçamento do clube. Quer dizer, então, hoje, o Corinthians está devendo uma grana fenomenal para um empresário que vai lá, entra com bloqueia as contas do Corinthians, o Corinthians fica 2, 3 dias sem conseguir movimentar as contas e talvez tenha que pagar de uma vez lá, para conseguir liberar as contas. Entrando nesse regime, o Corinthians vai ter um máximo de 20% dedicado para pagar essas contas, e os outros 80%, como, enfim, nenhuma empresa vive pagando contas desse jeito, ele vai ter para se manter funcionando, né? Então isso deve ajudar demais enfim, no dia a dia do Corinthians, porque a gente viu o Rosalá, viu os outros diretores financeiros falando que o grande problema do Corinthians era acordar no dia de decidir quem vai receber e quem não vai receber, né? E agora, centralizando as dívidas e organizando esse plano, passa a se saber já de cara quem vai receber, quem não vai receber, e o Corinthians passa a ter dinheiro em caixa, Gibson. Olha, o maior problema da dívida do Corinthians não é o tamanho, né? É o perfil da dívida, que é de curto prazo. Isso é o que estrangula as finanças do clube. Com esse regime, você passa a... Primeiro assim, você vai ganhar paz, né, na administração do clube. E entra numa fila de execução. Ou seja, é um jeito mais sofisticado de dizer que o nosso perfil de dívida de curto prazo vai passar a ser de médio e longo prazo. Exatamente, né? exatamente. E para de estrangular as finanças do clube, né? Podendo ser no máximo até 20% da arrecadação do clube, né? Então, assim, tipo, o time respira, né? Então, assim, e são duas coisas acontecendo em paralelo. Se isso acontecer e der certo, enfim, esse processo que está em andamento, e o processo do Pix da Arena der certo, cara, o Corinthians desafoga rápido. Desafoga muito rápido. Volta a ser um time que tá competitivo e desafogando, aquela coisa, aí tudo funciona melhor, entra mais dinheiro, patrocínio, blá blá blá, tudo, e pra pagar até as dívidas é mais rápido, né? Vai sobrar mais dinheiro, né? Então, assim, por até de repente adiantando, vamos pagar isso aqui, vamos adiantar isso aqui, já, e liberando o ar na frente, né? Então, assim, seria muito importante dar certo nesse regime de pagamento aí, né? E seria muito importante dar certo também o Pix da Arena. As duas coisas seriam fundamentais, não só pro ano que vem, mas pros próximos anos do Corinthians. Mesmo nesse ano terrível, enfim, politicamente, essas brigas todas, com esses problemas de bloqueio de conta, transfer ban e sei lá mais o que, olha só o time que o Corinthians montou quando colocou alguém para pensar e trazer essas contratações, né? O potencial que foi desperdiçado nos outros anos, a gente tendo que escutar o Duílio Budão e o Alessandro fazendo aquelas contratações de baseada. Ninguém quer vir, a gente não consegue contratar, não tem dinheiro e sei lá o quê. Enfim, isso, as dívidas, enfim, o Corinthians tem essas dívidas enormes, mas com o elenco sendo pago em dia e acertado retroativamente do elenco que não recebia com o Duílio Budão, né? Então, muita coisa boa está acontecendo
dentro de campo e fora de campo eu também estou vendo um pouco disso. E o Pilon está perguntando aqui no nosso chat aqui uma pergunta. O Corinthians já pode fazer contratações e o caso Balbuena. Sim, já está tudo acertado com o Balbuena. Parece que já pagou à vista, inclusive, o que tinha para ser pago com o Balbuena. E, completando, quer dizer, o Corinthians está entrando também na CBF, quer dizer, do mesmo jeito que tem esse regime centralizado de execuções, nessa parte de trabalhista, de fornecedor, uma parte mais civil, também tem uma iniciativa em paralelo rolando com a CBF, né? Que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, que são para resolver essas dívidas entre clubes, né? No caso Corinthians, Cuiabá e sei lá com mais quem que ele tem dívida, com todo mundo, né? E entre os jogadores também. E é da mesma forma que o regime centralizado também se faz um plano e também tem uma percentagem só do orçamento do clube que pode ser destinado a pagar essas dívidas. E do mesmo jeito que o bloqueio de conta fica proibido quando o Corinthians entra no regime centralizado de execuções, nesse plano da CBF fica proibido o transfer ban no momento que o Corinthians tiver acertado esse plano e tiver fazendo seus pagamentos de acordo com o plano. Então, iniciativas importantes aí para ajudar as finanças do Coringão, né, Ana? Com certeza. A pergunta que eu me faço é, se já existia tudo isso, né, que eu não acho que isso aí seja desse ano, por que isso não foi tentado antes? Né? Ninguém precisa inventar muita roda para chegar nessa conclusão, se já existia isso, né? Por que ele foi tentado antes, né? Qual o motivo? Eu acho que deveriam ser explicados também o motivo de não ter, a administração anterior não ter feito esse projeto. Esse da CBF realmente não conhecia, mas eu acho muito interessante. Por que não foi pensado? Tem que chegar alguém de fora, alguém com ideias novas. E é o que a gente viu, né, Dudu? O que a gente viu nessa administração. Trouxe o Fabinho Soldado, olha só quantas contratações interessantes ele fez. Agora trouxe o Fred Luz, está organizando, trazendo ideias novas para gerir o clube. Enfim, assim, de verdade, pode ser que no final da gestão do Augusto a gente fala, puta, tá pior. Mas por enquanto tá mostrando coisas interessantes, né? Ele apostou, são algumas apostas, faz parte disso, né, do futebol, porque, vamos falar, o Fabinho Soldado estava até confortável lá nos Urubus. Aceitou o desafio e trouxe algumas coisas interessantes, né? Ele mesmo que trouxe o Neneco, o Souza, tem que ser dado tempo ao tempo. Quem você falou, lá na frente a gente pode reclamar, mas por enquanto a gente tá tentando, tá enxergando uma situação de melhora. É complicado, né? O Corinthians virou uma bola de neve que, se não fossem essas situações, acho que a tendência era piorar. A gente tá falando de um final de ano tranquilo pelo ano que foi todo, mas a gente já vê um 2025, acho que caótico, toda essa situação com essas dívidas de curto prazo. E parando para pensar, não dá para, não sei se, não quero mensurar se é muito ou pouco tempo, mas pelo tempo que eles estão no Corinthians, o Fred Luz e o Fabinho Soldado, até que eles estão fazendo coisas excelentes. Torcer para que possa deixar eles trabalharem com calma, que tudo que aconteça não chegue neles, para que a gente possa ter um trabalho sério no Corinthians, coisa que a gente não vê faz tempo. O conselho estava trabalhando para tirar o Fred Luz também, né? Então, enfim, tem toda uma questão de burocrática e tal, mas o Corinthians parece que contratou a empresa do Fred Luz para ser, e não o Fred Luz. E aí, enfim, agora parece que vai mandar embora a empresa, mas vai contratar o Fred Luz como PJ. Enfim, vai rolar um rearranjo burocrático ali para que o Fred Luz continue trabalhando e corra menos risco dessa politicagem que está rolando nos bastidores do Corinthians. E assim, o Dudu falou, o Corinthians termina 2025 tranquilo em campo, né? Em campo, realmente, com tranquilidade, nos dá esperança. Fora de campo, continua uma bagunça enorme de politicagem. Estamos vendo uma tentativa ainda, é uma tentativa, vamos ver se isso tudo vai dar certo, de economicamente se organizar. Essas dívidas que foram feitas pela administração anterior, né? É sempre bom lembrar quem fez essas dívidas também, né? Enfim, vamos esperar que no ano que vem a gente termine bem em campo e bem fora de campo também, né? Acho que é isso, meus amigos. Vocês querem falar mais alguma coisa ou não? Eu queria falar só que tem uma iniciativa do Camarote Fielzone, não é do Corinthians em si, mas é do Camarote lá,
que quem for doar sangue amanhã no Hemocentro Central de São Paulo, ali na rua Tomás Carvalhal, no Paraíso, os 50 primeiros, tanto da segunda quanto da terça-feira, vão ganhar um ingresso para o Campeonato Paulista, vai poder escolher o jogo. Logicamente que tem uma carga por jogo, mas os 50 primeiros que falar sangue fiel e forem doar amanhã, a partir das 7 da manhã, e na terça, a partir das 7 da manhã, vão ganhar um ingresso para um jogo do Corinthians no Campeonato Paulista. Lembrando que a gente tá gravando no domingo, amanhã Isso, que a Ana tá domingo. falando, é na segunda e na terça. É dia 9 e dia 10 de dezembro. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 418. Lembrando, né, Dudu? Semana que vem voltaremos. Voltaremos no horário tradicional, 7 da noite, para fazer um resumo aí do ano de 24, de repente ver o que acontece nessa semana, fazer algumas projeções para 25. Enfim, mas a gente conta com vocês no próximo domingo aí, dia 15, 7 horas da noite, que vai ser bem bacana aí. É que dia 22 já é cansativo, senão a gente faria 22, 29, mas vamos deixar até dia 15 e a gente volta depois ano que vem. É isso, Gibson. E lembra nossas redes sociais aí, por favor, meu amigo. Bora lá, estamos ao vivo somente no YouTube, mas temos também Facebook, Instagram, Twitter ou X ou X, como você quiser chamar. O Blue Sky também, que mais? SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok. Faltou algum? Sei lá, tem rede pra caramba, bicho. Você vai achar a gente onde você quiser. Menos no OnlyFans, lá é só o Dudu. Né? Em todos eles, Irmandade Corintiana com TH, por favor, escrevam certo. E só no Twitter e no Blue Sky querem mandar Timão. E se inscrevam aqui no nosso canal da Irmandade no YouTube, né, Ana? Com certeza, se inscrevam, deixem seu like, ativem o sininho, já para saber todas as novidades do Corinthians, tudo que a gente pensa sobre o Corinthians, né? E semana que vem estaremos aqui, saindo o arremate do ano e esperando ter um ano melhor, né? 2025, já com a esperança de um ano melhor. E Ana, na semana que vem, toda semana tem uma bomba no Corinthians. Qual vai ser a bomba que vai estourar essa semana pra gente comentar na semana que vem? Contratação do Sérgio Ramos. É isso então, meus amigos. Muito obrigado. Boa noite. Vai, Corinthians! Vai, Vai, Corinthians! Até a semana que vem, meus amigos.